Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro significado do controle emocional. Não se trata simplesmente de manter a calma, esconder sentimentos ou parecer indiferente. Trata-se de compreender como sua mente interpreta o comportamento das pessoas, como você reage aos acontecimentos e como essas reações influenciam silenciosamente seus relacionamentos, suas escolhas e a maneira como os outros passam a enxergar você. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. E existe algo ainda mais interessante. Algumas pessoas parecem perceber determinadas situações antes que elas se tornem evidentes para todo mundo. Elas identificam mudanças sutis no comportamento, contradições nas palavras, alterações no tom de voz, padrões repetitivos e até aquilo que alguém tenta esconder atrás de uma aparência perfeitamente normal. Neste vídeo, você vai entender quais são essas percepções psicológicas, porque algumas pessoas conseguem enxergar padrões antes das outras e como desenvolver uma observação mais consciente sobre si mesmo e sobre o comportamento humano. Porque muitas vezes o que parece apenas intuição é, na verdade, a capacidade de reconhecer padrões que outras pessoas ainda não perceberam. E talvez o mais importante esteja no final. Você vai descobrir porque perceber demais também pode mudar completamente a forma como uma pessoa se relaciona com o mundo. A verdadeira questão não é apenas o que você consegue enxergar, mas o que você faz depois que percebe. E, quando você começa a observar a mente humana dessa maneira, algumas atitudes que antes pareciam inexplicáveis começam a fazer sentido. Você já teve um dia em que, aparentemente, nada de grave aconteceu, mas mesmo assim chegou ao fim dele completamente esgotado? Você trabalhou, respondeu mensagens, conversou com algumas pessoas, fez o que precisava fazer e ainda assim sentiu vontade de simplesmente desaparecer por algumas horas? Se isso acontece com você, talvez o problema não esteja na quantidade de coisas que fez, mas na quantidade de coisas que precisou processar por dentro. Muitas pessoas passam o dia inteiro tentando interpretar olhares, mensagens, mudanças no jeito de alguém falar, preocupações com dinheiro, trabalho, família, relacionamentos e até situações que ainda nem aconteceram. O corpo está parado, mas a mente continua trabalhando. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você passa muito tempo tentando entender o que os outros pensam sobre você, começa a gastar energia tentando controlar algo que nunca esteve totalmente sob seu controle. É por isso que uma mensagem visualizada sem resposta pode ocupar sua cabeça por horas, enquanto uma conversa simples pode ser repetida mentalmente dezenas de vezes. Você começa a pensar, será que eu falei alguma coisa errada? Por que essa pessoa mudou comigo? Será que está me evitando? Aos poucos, você deixa de viver o momento e passa a viver dentro das interpretações que sua própria mente cria. O mais curioso é que esse processo pode acontecer até com pessoas que parecem tranquilas por fora. Elas trabalham, sorriem, conversam normalmente, mas carregam uma espécie de vigilância emocional constante. E quando essa vigilância vira hábito, ela começa a influenciar decisões, relacionamentos e até a maneira como você enxerga a si mesmo. Só que existe um padrão ainda mais sutil por trás disso. Quanto mais uma pessoa tenta antecipar o comportamento dos outros, mais ela começa a revelar, sem perceber, aquilo que realmente teme perder. E talvez você tenha percebido que não é falta de vontade que está travando sua vida. Você sabe o que precisa fazer, pensa nisso todos os dias, mas continua adiando, e quanto mais adia, maior fica aquela sensação de culpa. Se você quer começar a quebrar esse ciclo de uma forma prática, deixei na descrição um material criado justamente para ajudar quem está cansado de saber o que precisa fazer e continuar sem conseguir começar. O valor é mínimo, pensado para ser acessível, e sua compra também ajuda diretamente a manter o trabalho deste canal e a produção de novos conteúdos. Se fizer sentido para você, acesse o link na descrição, conheça o material e veja se ele pode ajudar no seu momento. É rápido, simples e pode ser o primeiro passo para parar de negociar todos os dias com aquilo que você sabe que precisa fazer. Agora, voltando ao que estávamos falando, existe um motivo psicológico ainda mais profundo para entendermos porque a procrastinação continua mesmo quando sabemos exatamente o que queremos mudar. O que a maioria das pessoas não percebe é que a mente não precisa de uma ameaça real para entrar em estado de alerta. Basta uma dúvida, uma mensagem que demora para chegar, uma resposta mais seca, alguém que muda de comportamento, uma reunião em que você sente que foi ignorado. A partir daí, o cérebro começa a procurar explicações e, muitas vezes, prefere uma explicação ruim a simplesmente admitir que não sabe o que está acontecendo.
É aí que surge um padrão silencioso. Você começa a preencher os espaços vazios com aquilo que mais teme. Se alguém demora para responder, você imagina que perdeu o interesse. Se um colega conversa diferente, você pensa que fez alguma coisa. Se alguém próximo parece distante, sua cabeça começa a reconstruir cada conversa anterior procurando onde tudo teria começado. O problema é que, depois de repetir esse processo várias vezes, você passa a reagir não ao que realmente aconteceu, mas à história que criou sobre aquilo. E isso muda seu comportamento. Você responde de maneira mais fria, se afasta antes de ser rejeitado, deixa de perguntar o que realmente aconteceu e começa a observar cada detalhe como se precisasse encontrar uma prova. Socialmente, isso pode criar exatamente o resultado que você queria evitar. A outra pessoa percebe seu afastamento, também muda comportamento e, de repente, aquilo que começou como uma simples dúvida parece ter se confirmado. É um ciclo extremamente comum. Medo gera interpretação, interpretação gera comportamento e o comportamento provoca uma reação no ambiente. Só que existe uma parte ainda mais desconfortável nisso tudo. Quanto mais tempo você passa tentando descobrir o que as pessoas pensam de você, mais fácil fica esquecer de observar uma coisa muito mais importante: como você está ensinando as pessoas a tratar você através das suas próprias reações. E é aqui que a situação começa a ficar mais interessante, porque aquilo que acontece dentro da sua cabeça não fica preso dentro dela. Aos poucos, suas interpretações começam a aparecer no jeito que você fala, responde, olha, se posiciona e até naquilo que decide não dizer. Pense em alguém que entra em uma sala já imaginando que será julgado. Talvez essa pessoa fale menos, evite contato visual, peça desculpas por coisas pequenas e aceite opiniões que nem concorda para não criar conflito. Ela pode acreditar que está apenas sendo educada ou discreta, mas quem está ao redor recebe sinais diferentes. Sem perceber, ela transmite insegurança, necessidade de aprovação ou medo de incomodar. E o mais curioso é que as pessoas começam a responder a esses sinais. Interrompem mais, perguntam menos sua opinião, deixam suas ideias de lado ou passam a esperar que ela sempre ceda. Não significa que os outros estejam conscientemente tentando diminuí-la. Grande parte das interações humanas acontece por meio dessas pequenas respostas automáticas. O mesmo acontece no sentido contrário. Alguém que não precisa provar o próprio valor o tempo inteiro tende a falar com mais tranquilidade, sustentar um silêncio sem se desesperar e discordar sem transformar tudo em uma disputa. Isso muda a presença que transmite. Confiança, nesse caso, não aparece apenas no discurso, aparece na capacidade de não reagir imediatamente a cada estímulo. E existe uma consequência importante. Quando você começa a se comportar de determinada maneira repetidamente, as pessoas passam a criar expectativas sobre você. Se você sempre explica demais, esperam explicações. Se sempre aceita tudo, esperam concessões. Se sempre corre atrás, percebem que podem esperar você voltar. É assim que um comportamento momentâneo pode virar um papel social permanente. Só que existe um ponto em que esse papel começa a cobrar um preço. Quando você percebe que está sendo tratado exatamente de acordo com a versão de você que passou meses ou anos ensinando os outros a enxergar. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele reage ao significado que uma situação atual carrega por causa de experiências anteriores. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e sentir coisas completamente diferentes. Para uma crítica no trabalho pode ser apenas uma observação. Para outra, aquela mesma frase pode despertar uma sensação antiga de não ser boa o suficiente. O curioso é que isso nem sempre acontece de forma consciente. Talvez você tenha aprendido muito cedo a evitar conflitos porque, durante anos, discordar significava enfrentar discussões. Talvez tenha se acostumado a agradar porque percebeu que receber aprovação era uma maneira de se sentir seguro. Ou talvez tenha vivido relações em que precisava interpretar o humor da outra pessoa antes de dizer qualquer coisa. Com o tempo, esses padrões deixam de parecer escolhas e passam a funcionar quase automaticamente. Você não pensa, agora vou agir assim porque isso me lembra algo do passado. Simplesmente reage. E é justamente aí que muitos conflitos atuais ficam difíceis de entender. Uma pessoa pode receber uma mensagem neutra e sentir rejeição. Pode ouvir um "precisamos conversar" e imediatamente imaginar o pior. Pode perceber alguém mais distante e começar a se preparar emocionalmente para ser abandonada, mesmo sem nenhuma evidência concreta disso. O presente aciona uma sensação antiga, e essa sensação influencia a interpretação do presente.
Quando isso se repete, você começa a construir uma espécie de roteiro interno. Determinadas situações parecem sempre terminar da mesma maneira, então você passa a agir antecipadamente para evitar a dor. Só que essa proteção também pode impedir experiências novas. Você se afasta para não ser rejeitado, desconfia para não ser enganado, controla para não perder e se cala para não provocar conflito. Parece proteção, mas pode acabar mantendo exatamente o padrão que você queria superar. E quando você percebe essa repetição, surge uma pergunta ainda mais difícil. Quantas das suas escolhas atuais realmente pertencem ao presente e quantas ainda estão sendo conduzidas por algo que aconteceu muito antes dele? No momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de reagir automaticamente, alguma coisa muda na forma como você interpreta a própria vida. Não significa que você deixe de sentir medo, insegurança, raiva ou ansiedade. Significa que começa a perceber a diferença entre sentir uma emoção e obedecer imediatamente ao que ela está mandando você fazer. Imagine receber uma mensagem fria de alguém importante. Antes, talvez sua primeira reação fosse responder da mesma maneira, apagar a conversa, se afastar ou passar horas tentando descobrir o que aconteceu. Agora, existe um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Você percebe, estou me sentindo rejeitado, mas ainda não sei se fui rejeitado. Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a maneira de agir. Esse espaço permite que você observe seus pensamentos sem tratá-los automaticamente como fatos. E isso também muda seus relacionamentos. Em vez de interpretar cada silêncio como desprezo, você começa a considerar outras possibilidades. Em vez de explicar excessivamente suas decisões para conseguir aprovação, percebe quando está tentando convencer alguém que nem pediu uma explicação. Em vez de aceitar qualquer comportamento por medo de perder uma pessoa, começa a observar o que aquela relação realmente está produzindo em você. Não existe uma transformação instantânea aqui. Alguns padrões foram repetidos durante anos e, justamente por isso, não desaparecem porque você descobriu uma frase bonita sobre comportamento humano. A mudança acontece nas pequenas situações que antes passavam despercebidas. Naquela vontade de responder imediatamente, naquele impulso de agradar, naquela necessidade de conferir se alguém ainda está interessado, naquele silêncio usado para punir ou naquela tentativa constante de prever o que os outros vão pensar. Quando você começa a reconhecer esses momentos enquanto eles acontecem, deixa de ser completamente conduzido por eles. E talvez essa seja uma das mudanças mais importantes na relação com a própria mente. Você não precisa controlar cada pensamento para mudar seu comportamento. Precisa aprender a perceber quais pensamentos estão dirigindo suas escolhas. Porque, no fim, compreender a si mesmo não significa encontrar uma versão perfeita de quem você é. Significa finalmente perceber os padrões que estavam tomando decisões por você enquanto você acreditava estar apenas sendo você mesmo. Talvez, depois de perceber tudo isso, algumas situações da sua própria vida comecem a parecer diferentes. Não porque as pessoas tenham mudado de repente, mas porque você passou a enxergar aquilo que antes acontecia no automático. Um silêncio pode continuar sendo apenas um silêncio. Uma mudança de comportamento pode ter dezenas de explicações. Uma emoção pode ser intensa e, ainda assim, não representar toda a realidade. E talvez seja justamente essa diferença entre sentir e interpretar que torne o comportamento humano tão complexo. Durante muito tempo, podemos acreditar que estamos apenas reagindo ao mundo, quando, na verdade, também estamos reagindo às histórias que nossa própria mente construiu sobre ele. Algumas dessas histórias nasceram de experiências antigas, outras foram reforçadas por hábitos, relações e pequenas situações repetidas ao longo dos anos. E quanto mais invisíveis elas permanecem, mais facilmente confundimos padrões com personalidade. Talvez você não seja simplesmente alguém que pensa demais, confia pouco, se afasta, agrada a todo mundo ou não demonstra sentimentos. Talvez exista uma lógica por trás de tudo isso que começou muito antes de você perceber. E quando essa lógica finalmente fica visível, aquilo que parecia ser apenas parte da sua personalidade pode revelar outra coisa. Uma forma aprendida de se proteger, pertencer, evitar rejeição ou tentar manter algum controle diante da incerteza. No fim, compreender a mente humana talvez seja justamente perceber que nem tudo aquilo que sentimos começou no momento em que sentimos. Algumas reações carregam histórias. Alguns comportamentos carregam memórias. E algumas escolhas que parecem completamente conscientes podem ter sido preparadas silenciosamente muito antes de chegarem à nossa consciência. A pergunta que permanece, então, não é simplesmente quem você é,
Mas quantas vezes você já chamou de personalidade aquilo que, na verdade, era apenas um padrão que aprendeu a repetir? Se você chegou até aqui, significa que alguma parte desse vídeo realmente fez você parar e pensar. Então, antes de sair, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. E eu quero saber uma coisa de você. Se você ficou até o final, comente aqui embaixo "Eu percebi". Essa frase simples mostra que você acompanhou o vídeo até o fim e também ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo. Agora, se você quer continuar entendendo melhor os padrões da mente humana, assista ao vídeo que está aparecendo no card e depois confira a playlist que está na tela. Talvez o próximo vídeo revele justamente um comportamento que você sempre interpretou de outra maneira. Nos vemos lá!